Continuamos o cenário político de hoje. Participe do programa. Temos aí nossas redes sociais para você mandar sua mensagem. Se identifica, facilite nossa vida. Por falar em facilitar, a gente pensou tanto em dar essa notícia aqui, né, Vonuvo? Esperamos muito, falamos 1000 vezes que a gente não aguentava mais. O quê, Vonuvo? Carol, a flexibilização do uso de máscaras. Essa informação eu li bem cedinho hoje lá no tcmnoticia.com.br. Além desta informação sobre as máscaras, você acessa agora www.tcmnoticia.com.br e você lê lá outras informações muito importantes, relevantes, inclusive um podcast muito bacana ali produzido por Filipe Cunha, ao lado de Alivaci Costa e da equipe do jornalismo TCM sobre o histórico assalto de um banco aqui de Mossoró, ali no finalzinho da década de 80. Muito interessante, você vai lá, escuta e confere essa história que é realmente muito impressionante. Acesse lá o nosso portal. Mas finalmente foi liberada a retirada das máscaras do seu uso aqui no estado do Rio Grande do Norte. O governo do estado publicou hoje, no Diário Oficial, o decreto que torna facultativo o uso da proteção. O documento suspende o decreto que estaria válido até a próxima sexta, dia 8 de abril. Novo decreto, a flexibilização já está sendo válida. Segundo o Comitê Científico de Especialistas da Secretaria do Estado da Saúde Pública, as regras valem para ambientes abertos e agora fechados. Mas tem gente que ainda não está disposto a seguir a recomendação. É o caso deste vendedor de loja. Sente-se seguro já para retirar totalmente a máscara? No momento, não. Assim, porque muita gente, né, que entra na loja, tem muita gente que não entra com máscara. Em casa eu tenho pessoas que são debilitadas, minha avó, minhas tias. Aí eu tenho medo de levar para casa ainda. Eu só vou tirar na faixa daqui a uns 6 meses. Porque eu acho que ainda não está seguro, a doença ainda existe aí. Aí o pessoal está confiando demais. Do outro lado, há quem estava apenas à espera para que o uso de máscaras finalmente chegasse ao fim. Desde aquele momento da pandemia mesmo pesada, a gente usava porque era obrigado. Eu nunca acreditei que as máscaras nos trouxessem segurança, né? Então eu me sinto seguro sim, sem elas. Retirar a máscara em locais abertos já é uma realidade. E agora, com o decreto do governo do estado e também do município, vai ficar facultativo o uso ou não dessas máscaras em locais fechados. Agora, as novas regras apontam que pessoas com sintomas gripais ou mesmo grupos vulneráveis à Covid-19 devem continuar fazendo o uso de máscaras. Segundo o Comitê da Secretaria de Saúde, a decisão só foi possível graças ao quadro epidemiológico que aponta queda do número de casos, mortes e também internações causadas pela Covid-19. O novo decreto também deixa claro que não será necessário exigir o passaporte vacinal em eventos abertos, com ventilação e limitados a 100 pessoas. Pois é, a campanha pela vacinação continua, obviamente. Você não pode deixar tudo para lá, achar que a pandemia acabou, por conta dessa flexibilização do uso de máscaras. E também atentar para essa questão. Sintoma de gripe, bota máscara. Questão de consciência, realmente. A gente não tem como saber se é só uma gripe, se não é, e como é que vai se manifestar em outras pessoas, caso você transmita para outras pessoas esse vírus. Então, vamos ter consciência nesse momento, para ver se a gente se livra de uma vez por todas. Está mais perto que longe, assim a gente espera. Vamos ficar vigilantes, continuar vigilantes. Vamos voltar aqui nosso bate-papo. Eu ia fazer uma pergunta que é muito parecida com o que a Francisca Francineide fez aqui. Eu já vou trazer a participação dela, que participa pelo nosso Instagram. Ela diz: vereador, admiro sua atuação enquanto vereador e diante da pretensão de ser candidato a deputado estadual, indago, qual é a principal bandeira de luta e a mesma estará dentro das possibilidades de serem concretizadas? Como é o nome dela? Francisca Francineide. Francisca, agradeço a sua pergunta. Minhas bandeiras, no caso que eu não tenho mais só uma, como todo mundo sabe, eu venho da segurança pública, fui presidente da Associação dos Policiais por mais de 10 anos, inclusive por 9 anos, e tenho lutado nos últimos 15 anos, né, pela categoria da segurança pública. Mas ao chegar na Câmara Municipal, a gente tem levantado outras bandeiras. Uma delas é as pessoas com deficiência. A gente tem lutado bastante
né? Inclusive, temos vários projetos aprovados. O dos fogos agora foi um aprovado recentemente, está agora para sanção do prefeito. Tem também outros projetos relacionados à luta contra a violência doméstica. A gente tem também atuado nessa frente. E a luta também pela segurança pública, como eu falei, a nível de Mossoró, fortalecendo a Guarda Municipal. Temos também um projeto bem interessante, que é de vídeo monitoramento na cidade de Mossoró, uma parceria pública e privada, que essas câmeras observam esses veículos que entram e saem em pontos estratégicos e a Guarda Municipal acompanha 24 horas. Então, é outro projeto importante que a gente, quando tiver a nível de Estado, a gente vai lutar que as nossas cidades tenham essas parcerias. Então, temos várias bandeiras, que eu acho que até o tempo é curto para a gente explicar todas elas. Mas são bandeiras viáveis, são bandeiras que a gente já tem experiência na luta e já conquistou muita coisa, inclusive, em outros momentos. Obrigado, Rodrigues, pela audiência que acompanhando a gente. Sargento Rudinei também assistindo aqui ao cenário político nesta quarta-feira. Tony Fernandes, com relação ao grupo formatado na Câmara, ali com 6 parlamentares, incluindo 2 vereadores do Solidariedade, né, que tem um posicionamento mais de oposição. Como é que você tem observado os debates políticos depois da formação deste grupo e dos embates com os parlamentares governistas? Eu acho que a Câmara, com o bloco criado, criou mais uma independência. Como todo mundo sabe, o bloco foi criado na reforma da Previdência, quando a gestão atual encaminhou um projeto que, infelizmente, para ser aprovado, como de costume, em caráter de urgência, sem a discussão prévia com as demais classes e categorias de servidores. Então, a gente criou esse bloco, chamamos os sindicatos e associações para negociação, emendamos em 11 emendas, que ajudou a equilibrar e ter um menor impacto para esses servidores na reforma da Previdência. Então, a partir daí, a gente manteve esse bloco independente na Câmara Municipal e que a gente tem equilibrado as discussões, inclusive fazendo duras críticas à forma que a atuação, que a gestão atual tem apresentado para a nossa Câmara, que são os projetos de urgência, da forma que eles chegam. Vou dizer um exemplo: nas últimas semanas, a gente teve um projeto que chegou na quinta-feira à noite, na segunda-feira extraordinária, já era para analisar 3 projetos. 2 deles muito complexos, inclusive um tinha cerca de 317 páginas. Então, é impossível que um vereador ele consiga analisar todos esses projetos, né, a contento, sabendo que está aprovando, né, e voltar para o Executivo. Então, a nossa crítica foi muito baseada nisso, na falta de independência da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não pode ser um puxadinho, no caso, da Prefeitura ou da gestão de plantão. A Câmara Municipal, ela tem que ser independente. A Câmara Municipal, ela tem que analisar todos os projetos. Ela não pode apenas chegar lá e, sem lei, aprovar qualquer coisa que a gestão está mandando. É uma responsabilidade muito grande. Aquela casa ali, Ivanildo, representa o poder de fiscalização do município de Mossoró. Então, se a gente não tiver independência, se a gente não tiver um mínimo de independência, se a gente não tiver um mínimo de responsabilidade, infelizmente os projetos vão ser passados ali sem nem ao menos uma leitura, né? E projetos complexos. Então, assim, a gente acredita que a formação do bloco ela trouxe mais discussões na Câmara, trouxe mais independência e trouxe mais força para o Legislativo. Vereador, como é que o senhor pretende conciliar a campanha eleitoral com a vereança, com a atuação ali na Câmara? Vamos fazer de tudo, Carol, para manter o mesmo nível. Inclusive, a gente, com os nossos assessores, vão trabalhar ainda mais. Eu já, inclusive, fiz algumas reuniões nesse sentido. As sessões, a gente não vai faltar sessões, a gente vai continuar mantendo. Às vezes que eu não fui para a sessão, foi justificado. Foi alguma demanda em Natal. Todo mundo sabe que eu represento os policiais militares, os bombeiros militares. E algumas oportunidades a gente teve que negociar com o governo do Estado. Então, foi preciso eu me ausentar. Mas na campanha a gente vai continuar a mesma pegada de defender a população de Mossoró sem esquecer a vereança. Até porque eu sou vereador. Então, a gente não pode esquecer, independentemente de política. Claro, vai ter alguns dias que vai ter um pico maior, principalmente se aproximando. Mas eu acredito que não vai atrapalhar a nossa atuação.
A gente tem aqui o Ferreira dando uma opinião dele. Ele disse que é a segunda vez hoje que viu o vereador Manogueira alterado com cargos comissionados da UPA do Santo Antônio. A que órgão deve fazer denúncia? Já é a segunda vez que presencio. Denúncia sobre o quê? Sobre a alteração do vereador? Não existe nem comissão de ética lá na Câmara, né? Ainda é uma questão bem pendente desde a legislatura passada. Não entendi o que é que o senhor quer denunciar, viu, Ferreira? Mas, enfim, manda aí, explica pra gente ver se consegue mais ou menos. A gente tem aqui a participação também do Ricardo Lima. Ele gostaria de saber do vereador qual o motivo real do rompimento com o prefeito. E aí ele pergunta, esse bloco é independente ou de oposição? Porque todos os votos são contra o executivo. Não necessariamente. Como é o nome dele? Ricardo Lima. Ricardo Lima, não necessariamente. Inclusive, hoje a gente só aprovou a favor do executivo. Eu acho que as últimas sessões a gente tem votado a favor do executivo. Eu acho que os 2 projetos que a gente votou contra o executivo foi a suplementar, que era 183 milhões, um projeto de 317 páginas, para você analisar de quinta-feira para segunda-feira, é um absurdo. A maioria dos vereadores, ou quase todos, não leram o projeto. Isso é vergonhoso, mas é verdade. Por isso que eu fui contra. Eu não tenho como aprovar um projeto sem ao menos ler. Então, a minha função, eu acho que na Câmara, de um representante do povo, é chegar, discutir e analisar os projetos, entender pelo menos para poder votar. Então, por isso. Mas o real motivo é justamente, se eu estou na independência hoje, o real motivo é porque eu não concordo, eu não compactuo com certas práticas dos vereadores que, para estarem lá na gestão, tem que fazer. Então, assim, eu não tenho esse perfil de ficar apenas chegando a balançar a cabeça todo o tempo, né? A gente precisa ter, no caso, representantes que analisem projetos e que os projetos que forem bons para a cidade, a gente vai aprovar, como vários a gente já aprovou. Eu costumo dizer, o que é bom a gente vem e diz. Inclusive, eu faço elogios à gestão quando acerta. Agora, também a gente faz as críticas quando tem que ser feita. Vereador, pergunta de Enem. O que você prefere? Polícia Militar, sindicato, associação ou ser vereador? Policial Militar. Respondido bem curto e rápido. A gente tem aqui, quero mandar um alô para a Cida de Santa Delmira, que está dando força aqui ao vereador. A gente tem a Fátima do aeroporto, que está fazendo uma reclamação. Diz que o pessoal da prefeitura foi fazer uma limpeza dos canteiros e deixaram todo o resto, ela chama de bagaceira, viu, Vunuvo? Gostei, viu? Diz que é a terceira vez que isso acontece. E a gente tem aqui um pedido do Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, pergunta ao vereador se vai lutar pela reforma do PAN odontológico que fica em frente à Praça do Relógio. Com certeza, Raimundo. A gente vai lutar sim. Depois puder entrar em contato com a nossa assessoria para falar sobre os detalhes, para a gente fazer as indicações necessárias. Vereador, o ex-vereador de Mossoró, Laíri Rosado Neto, esteve aqui e disse que o senhor estava conversando com a União Brasil e poderia migrar para o partido se tivesse a anuência do Solidariedade. Como estavam estas conversas? Como é que vocês dialogaram sobre essa mudança? A gente falou, Vanuvo, com vários partidos, né? Não só com a União Brasil, mas também a Avante. A gente também conversou com o Brasil 35, a gente também conversou com outras siglas, que são várias, né? Muitas siglas, a gente sempre conversava com vários partidos para ver como estava a nominata, né? Uma das coisas importantes quando você quer ser eleito, quando você quer disputar uma eleição, é ver como está a nominata dos partidos, né? E para saber se aquele partido que você tem interesse tem realmente aquela nominata que eles estão anunciando, que costuma assim, você entra em todos os partidos e você vê a mesma nominata. E todos os vereadores ou todos os candidatos, eles buscam esses partidos e veem os seus nomes, né, sempre em todos eles. Então, assim, eu tive com a União, participei de algumas reuniões para ver qual era a nominata, para ver qual era a filosofia do partido também, né, mas não avançou. A gente tem aqui algumas participações. Olha, Antônio do Centro, eu vou ver essa questão aí com o sindicato e eu trago sua resposta, viu? Em relação à questão aí de dinheiro do Fundef, viu, Vonuvo? E aí, quero agradecer a todo mundo que está participando, mas a gente não tem mais tempo. Vereador Antônio Fernandes, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo, 7h25, aqui na TCM HD. Uma ótima noite e até lá.